Quero agora falar para vocês, colegas, sobre 5 princípios da execução. Quando a gente fala de uma teoria geral de algum instituto, é natural que a gente trate de conceitos fundamentais e é natural que a gente examine alguns princípios que regem aquele setor do sistema que está sendo analisado de uma forma científica, se construindo uma teoria da execução civil. E, para isso, eu vou enunciar 5 princípios. Outros autores vão enunciar outros, mas eu acho que alguns autores, o Araquém de Assis se estende um pouco mais, o Fred Didier se estende um pouco mais. Às vezes eles usam ali alguns princípios que não são privativos da execução, que são princípios aplicáveis também ao processo de conhecimento. Isso, para mim, portanto, me faria não ver muito sentido de ficar aqui repetindo princípios outros que não fossem, vamos dizer, privativos da execução. Mas com relação aos privativos da execução, o primeiro deles seria o princípio que é colocado, inclusive, de uma forma, usando uma expressão latina, nulla executio sine titulo. Não há execução sem título. Haveria, portanto, uma obrigatoriedade de que a atividade executiva necessariamente dependeria de o exequente se apresentar em juízo munido de um título que pudesse ser enquadrado ou como judicial ou extrajudicial. Nós enxergaríamos isso no artigo 783 do CPC. A execução fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, o que, portanto, nos levaria a identificar aqui um caráter de proteção ao executado. Essa atividade executiva, que é uma atividade agressiva, que permite medidas subrogatórias, coercitivas, de invasão da esfera jurídica do executado, o Estado só permite que essas atividades sejam realmente realizadas se o exequente se apresentar em juízo munido de um ato que possa ser considerado como título judicial, extrajudicial. Aí o juiz vai ter que olhar aquele ato, vai ter que fazer um exame de admissibilidade da execução, vai ter que realmente verificar se os requisitos previstos na lei estão preenchidos por aquele ato que foi trazido pelo exequente para abrir as portas da execução. A nulla executio sine titulo, que se funda ali no artigo 783, portanto, reclamaria a ideia de uma proteção ao executado. Os títulos são aqueles previstos em lei, há uma tipicidade legislativa, e a gente vai poder até identificar aqui nesse próprio princípio da nulla executio sine titulo uma base para essa ideia de que os títulos são aqueles que a lei determina, e, portanto, sem que o exequente tenha em mãos algo que se encaixe numa dessas hipóteses, ele não pode ter direito à execução. Mas e como fica o direito à tutela jurisdicional? Se ele não tem título executivo em mãos, ele tem que se socorrer da atividade jurisdicional cognitiva, ele tem que apresentar fatos, convencer o juiz que está certo para só depois se dar a execução. A execução já aberta, com a porta da execução aberta logo de início, é preciso que o juiz verifique em concreto que o exequente se acha munido de um título. Então, essa é a ideia da nulla executio sine titulo. Segundo princípio, a execução se sujeita ao chamado princípio da patrimonialidade. A atividade executiva ela recai sobre o patrimônio do executado. Isso vale para a entrega de coisa, eu vou lá e arranco a coisa da mão do devedor. Isso vale para dinheiro, eu vou lá e procuro os bens do devedor, vendo esses bens e aí ponho o dinheiro fruto da venda dos bens no bolso do credor. Isso vale para as obrigações de fazer ou de não fazer. Mesmo que eu esteja pensando em técnicas coercitivas, essas técnicas têm que ser pensadas no plano de consequências ruins do ponto de vista patrimonial para o executado. Nós, na semana retrasada, quando tratamos ali de uma revisão histórica da execução, e o princípio da patrimonialidade é fruto direto dessa evolução civilizatória.
em que se abandonaram práticas bárbaras do passado, completamente não civilizadas, em que o devedor respondia com seu próprio corpo pela dívida, sendo escravizado, podendo ser esquartejado e coisas bárbaras do gênero. Nós temos só que ponderar alguns aspectos. Isso não se aplica no tocante à execução de alimentos fundados em parentesco, matrimônio ou união estável, hipóteses em que a própria Constituição autorizaria uma execução não patrimonial, uma execução por coerção sobre o corpo do executado. O executado vai preso enquanto ele não paga a verba alimentar devida, né, já reconhecida num título executivo, e aí é uma exceção ao princípio da patrimonialidade. E a gente vai ver adiante, talvez nós estejamos caminhando para o afrouxamento do chamado princípio da patrimonialidade com o alargamento das medidas coercitivas atípicas, medidas coercitivas essas não previstas previamente pelo legislador, com desdobramentos relevantes sobre os quais eu vou falar daqui a pouquinho. Mas medidas como apreensão de passaporte, apreensão de CNH, a questão é se realmente isso seria compatível com a nossa ordem constitucional, qual seria o limite desse princípio da patrimonialidade, realmente ele está sendo comido pelas beiradas, né, sobretudo por inovações legislativas, a gente vê isso daqui a pouco. O terceiro princípio que rege a execução, o princípio da disponibilidade. A execução, ela se faz, de acordo com o artigo 797, no interesse do credor. Como se a execução, por ela partir de um título executivo que a lei reconhece como apto a permitir a atividade executiva sendo deflagrada logo de cara, nós enxergamos nessa configuração do processo de execução que ele é feito para a satisfação do interesse do exequente. A execução não é palco para decidir, né, amplamente quem está certo e quem está errado. Seja porque no título judicial já houve a prévia discussão sobre quem está certo e quem está errado, mas mesmo no título extrajudicial, a legislação se satisfaz que, se o exequente apresentar algo que se configura como título executivo extrajudicial, abrem-se as portas da execução. E o juiz, em princípio, não vai ficar olhando se aquela obrigação realmente, né, tem alguma questão ali que precisa eventualmente ser examinada. Ele só vai fazer isso se o executado pedir. Aí sim o juiz se aprofunda no exame da relação jurídica de direito material. Tanto que a execução, ela não comporta uma sentença de procedência ou improcedência. A execução, eu tenho o título, com base nele, o juiz, verificando que os requisitos estão preenchidos para execução, eu libero a atividade executiva, eu realizo, por subrogação ou coerção, a satisfação concreta da obrigação espelhada no título, e se a obrigação for cumprida, acabou a execução. A discussão só se abre, só realmente vamos aprofundar o exame daquela relação jurídica de direito material subjacente ao título se o executado pedir. E aí o executado tem as suas formas de defesa para tentar mostrar que aquilo que emerge do título tem alguma coisa errada. Seja porque o título tem algum vício que o juiz não constata naquele exame inicial, seja porque houve alguma circunstância ulterior à formação do título que modifica, extingue ou impede a cobrança da obrigação. Portanto, a execução ela se faz no interesse do exequente, com base no título, com base no juízo positivo de admissibilidade a respeito do título, deflagram-se as atividades executivas. E dessa ideia de que a execução se faz no interesse do exequente, derivam consequências relevantes, porque, em primeiro lugar, o exequente pode livremente desistir de medidas executivas, fruto da sua própria escolha, ele escolhe se ele quer abrir mão de determinadas medidas. Olha, pioramos esse bem, mas esse bem é difícil de ser efetivamente vendido, ninguém vai querer comprar essa porcaria aí no leilão, desisto da penhora desse bem, deixa para lá. Então, portanto, uma disponibilidade sobre atos executivos individualmente considerados, mas existe uma disponibilidade sobre a própria execução.
No processo de conhecimento, quem lembrar aí me ajuda. Se o autor quiser desistir da ação de conhecimento, depois que o réu já tivesse defendido, ele pode livremente? Me ajudem aí, alguém me diz no chat o que acontece se eu, autor, movo a ação, o réu é citado. Se defende, eu falo, então não quero mais o processo, quero desistir do processo. Eu posso livremente desistir? Responda aí pelo chat. Quem lembrar, né? Ninguém lembra? São 57 pessoas online, certo que o Guilherme está aqui, acho que a Marina, a Thaís devem estar. Alguém respondeu, não pode. Por que não, Antônio? Por que eu não posso desistir? Eu movi a ação, não quero mais. O réu deve anuir com a desistência. Por que ele precisa anuir com a desistência, Eduardo? Perfeito o raciocínio, está na lei. 485, parágrafo 4º. O réu precisa anuir. Houve estabilização. Isso é a estabilização diz respeito ao autor querer mudar pedido e causa de pedir. Aqui a ideia dele desistir. Tá bom, não quero mais o processo, juiz arquiva. A Christopher, né, diz aqui, porque o réu pode ter interesse em ter uma sentença de improcedência com formação de coisa julgada. Perfeito, exatamente isso. Na execução isso não se aplica. Na execução, pelo artigo 775, o exequente está livre para desistir da execução. Porque a execução, normalmente, ela não vai gerar uma sentença de mérito. O juiz olha, beleza, título executivo, tá lá, bonito, segue, solta os cachorros em cima do executado, vai para cima dele, subrogação, coerção, para cumprir a obrigação, cumpriu, acabou o processo. Em princípio, a execução é feita para isso. E o exequente pode abrir mão da execução num cenário como esse. A única hipótese que o 775 autoriza, e isso está até, de certa forma, aí sim em sintonia com o processo de conhecimento, exatamente na linha do que os colegas aqui mencionaram, é na hipótese em que o executado tiver se defendido, e mais do que isso, tiver se defendido com uma defesa de mérito, uma defesa no plano do direito material. Isso vale tanto para o título judicial como extrajudicial. Exemplo, eu peguei um cheque do Guilherme, aí o Guilherme sustou o cheque, eu apresentei esse cheque para ser compensado 2 vezes, esse cheque voltou porque ele sustou o cheque, e aí eu executo esse cheque. Eu não conto para o juiz que depois que esse cheque foi devolvido, o Guilherme foi lá e depositou o valor na minha conta, ou a gente fez um acordo e eu renunciei ao crédito espelhado naquele cheque. Se ele apresenta como executado uma defesa de mérito, pedindo que o juiz reconheça que aquela obrigação que estava espelhada no título já foi extinta, é uma defesa de mérito, aí sim, o executado passaria a ter esse direito a uma sentença de mérito com formação de coisa julgada que o protegeria. Mas percebam a diferença aí, belíssima pergunta de prova. No processo de conhecimento, para que o autor desista, basta que o réu tenha sido citado. No processo de execução, para que o autor não possa mais desistir, é preciso que o executado tenha sido citado e tenha apresentado defesa de mérito. Essa é a grande diferença. É isso que altera o regime do 485, que fala do processo de conhecimento, em relação ao 775, que fala do processo de execução. Por quê? Porque o processo de conhecimento é feito para sair uma sentença dizendo quem está certo e quem está errado. A execução não é feita para sair uma sentença dizendo quem está certo e quem está errado. Pressupõe-se, com base no título, quem está certo e quem está errado. E se o executado não fala nada, em princípio, vai se produzir a satisfação da obrigação. Quando esse o executado falar, aí sim estaríamos reproduzindo aquilo que acontece no processo de conhecimento. Resumo: disponibilidade da execução. O exequente pode desistir de medidas executivas ou da execução como um todo, porque a execução é feita no seu interesse. Essa liberdade do exequente é muito maior, porque, em primeiro lugar,
A execução ela é feita no interesse do exequente. Então, não há o mesmo equilíbrio entre autor e réu que existe no processo de conhecimento. Mas, segundo, processo de execução não é processo de sentença, é processo de satisfação. E, portanto, em princípio, a execução se satisfaz só com aquela análise inicial do título, em que o juiz verifica que os requisitos estão presentes e libera a atividade executiva. Somente haveria, em princípio, alguma decisão sobre aquela relação jurídica de direito material quando esse o executado provocar. E quando esse o executado pedir uma decisão de mérito, uma decisão que diga respeito ao direito material subjacente ao título, aí sim o fenômeno na execução é parecido com o fenômeno no processo de conhecimento. O autor, né, o exequente, não pode desistir sem anuência do executado. Ficou clara aqui a ideia? Respondo aí só para eu ter certeza aqui. Notinha de rodapé. Há autores, por exemplo, o professor Dinamarco usa essa expressão. Fala do princípio, que a execução teria o princípio do desfecho único. A execução só poderia ter um desfecho possível, que é a satisfação da obrigação. Isso é repetido pela doutrina. Marcelo Abelha, professor da Federal do Espírito Santo, que tem um ótimo livro sobre execução, usa a expressão. Leonardo Greco, professor da UERJ e da Federal Fluminense, usa essa expressão. Eu acho que não existe princípio do desfecho único. A execução comporta todos os desfechos possíveis, exceto a procedência ou improcedência do pedido. Isso realmente não cabe na execução. Eu trago o título substitui a necessidade de uma sentença que diga que eu tenho razão. Com base no título, o juiz deflagra a atividade executiva porque o sistema diz que, com base naquilo, é possível realizar atividades concretas para a satisfação da obrigação. Aí eu não preciso de uma sentença de procedência ou improcedência. De resto, todos os demais desfechos que um processo de conhecimento tem, também se aplicam à execução. Eu posso vir com um título executivo que foi emitido em favor do meu pai. Ele tem um nome parecido com o meu, eu tenho o sobrenome da minha mãe, o meu pai tem um nome parecido com o meu, eu, na malandragem, vou com aquele título, vou executar. O juiz olha e fala, pô, Heitor, você é o Heitor Mendonça Sica, você não é o Heitor Fralino Sica, que é o seu pai, extingue o processo sem resolução de mérito, porque tem ilegitimidade ativa de causa. É um desfecho que não é a satisfação da obrigação. Eu faço um acordo, eu estou executando, aí o executado vem, me deixa parcelar isso aí e tal. A execução se extingue porque houve uma composição amigável. Extinção da execução com base no 487, inciso 3, letra B do CPC, né, uma extinção com resolução de mérito, porque o juiz homologou uma transação. Ou seja, todos os desfechos são possíveis na execução, exceto procedência ou improcedência. Portanto, eu abro esse parêntese para dizer por que eu não coloco o princípio do desfecho único, que é cantado em verso e prosa pela doutrina, como um dos princípios da execução. Não existe desfecho único. Existem todos os desfechos possíveis, menos a procedência ou improcedência. Por isso, esse é um certo italianismo, porque o sistema executivo italiano tem particularidades muito específicas. A execução na Itália, ela não é processada perante o juiz, é perante o ufficiale giudiziario, que é tipo oficial de justiça. O ufficiale judiciário olhou o título e ele manda a execução seguir. Ele realmente não faz exame nenhum, seja de admissibilidade, seja de alguma circunstância ulterior. Se o executado provoca, aí sim o juiz entra em cena. Os italianos falam disso, mas no nosso sistema, em que a execução ela é presidida pelo juiz, isso realmente não funciona. A Natália aqui pergunta, o exequente pode desistir da execução como um todo e depois mover novamente o processo de execução? Pode, Natália, porque vamos lembrar aquela distinção entre desistência da ação e renúncia ao direito. Desistência da ação, eu abro mão do processo. Eu abro mão de continuar perseguindo o meu direito perante o Poder Judiciário, mas eu não mexi no direito material. Eu desisto
e seja porque o réu concordou, nos casos em que se exige a concordância, seja nos casos em que eu não preciso da concordância, a extinção feita pelo juiz, no caso de desistência, é uma extinção sem resolução de mérito. Uma extinção, portanto, que não produz coisa julgada material e, portanto, não inviabiliza a repropositura da mesma ação. Isso não se confunde com a renúncia, que aí ela não opera no plano do processo, ela opera no plano do direito material. Aí eu não abri mão de cobrar o crédito, eu abri mão do crédito. E abrindo mão do crédito, o juiz homologa, e essa sentença homologatória da renúncia é uma sentença que resolve o processo com exame de mérito. Artigo 487, inciso 3, letra A do CPC. Renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação. Opera no plano do direito material. E veja que interessante, para desistir, o réu já citado no processo de conhecimento, ou o executado que se defendeu com defesa de mérito na execução, ele precisa anuir. Mas para a renúncia, o executado não precisa anuir. Porque uma sentença que homologa a renúncia, ela tem exatamente a mesma força, a mesma imutabilidade da coisa julgada material, uma decisão de mérito, como seria uma decisão de improcedência. Então, para responder objetivamente a sua pergunta, Natália, sim, se eu desistir, eu posso repropor. É justamente por isso que você, no processo de conhecimento, ouve o réu. Réu, você quer que o autor desista e aí depois ele volte a juízo de novo? Ele vai ter essa possibilidade e te importune de novo? O réu fala, não, eu quero já ganhar isso aqui para ter uma sentença de improcedência, para que ela seja coberta pela conjugada material, de tal maneira que, se o autor quiser vir de novo a juízo, eu tenho essa sentença transitada em julgado, conjugada material, sentença de mérito, aí o juiz vai extinguir esse segundo processo, logo de cara. Sendo que, se for uma simples desistência, uma extinção sem resolução de mérito, que não faz coisa julgada material, que não impede a repropositura da ação. Está escrito no 486, que diz que quando extingue sem resolução de mérito, em princípio, eu posso repropor. Está escrito no 502, que diz que só tem coisa julgada material quando tem decisão de mérito, e assim vai. Não sei se ficou claro. Tranquilos? Então, eu falei de 3 princípios e até falei de um quarto para dizer que eu acho que ele não existe, ele não se aplica, que é o tal desfecho único. Quando vocês forem pegar na doutrina, talvez vocês encontrem isso e vejam, pô, não tem como salvar essa ideia, ela está irremediavelmente errada. Ela é contra a realidade dos fatos. A gente vê, é óbvio que a execução pode ser extinta de várias outras formas, por acordo, por renúncia, por desistência, por ilegitimidade. O desfecho único não faz o menor sentido. Isso é um italianismo, a meu ver, absolutamente inaceitável. Amanda aqui pergunta, o exequente só precisa de anuência do executado quando há decisão de mérito na execução? Só há necessidade de anuência do executado quando o executado tiver apresentado uma defesa de mérito, cuja apreciação gerará uma decisão de mérito. E aí sim, aí a coisa é meio parecida com a do processo de conhecimento. Olha, eu não quero que ele desista da execução para o juiz extinguir sem resolução de mérito, para o exequente no dia seguinte repropor a execução. Eu já propus uma defesa de mérito. Se essa defesa de mérito for acolhida, o juiz vai dizer que no plano do direito material o exequente não tem direito àquela obrigação espelhada no título e, portanto, vai fazer uma coisa julgada material a favor do executado. Se o exequente quiser vir no dia seguinte e repropor a mesma execução, o executado tem uma sentença de mérito transitada em julgado para barrar aquela execução. Vejam, se houver isso, a execução vai ser extinta por força de coisa julgada. A execução, portanto, o desfecho único é um absurdo falar em desfecho único. A execução pode comportar todos os desfechos possíveis, exceto procedência ou improcedência. Mas, fora isso, é igualzinho ao processo de conhecimento. 485, 487 são casos de extinção da execução que se aplicam, de extinção do processo de conhecimento se aplica à execução. A gente vai falar daqui a pouco, talvez não na próxima ou na outra aula, preciso lembrar, a gente vai falar de formação, suspensão e extinção da execução. Aí eu volto à cena com esse tema. Tranquilo, Amanda?
Quarto princípio, menor onerosidade. Isso está lá no artigo 805 do CPC. O que seria a ideia de menor onerosidade? Havendo duas formas igualmente efetivas para satisfação da obrigação, nós vamos preferir aquela via executiva menos gravosa para o executado. Então, um exemplo que poderia ser simples para isso, né? Eu tenho um carro que eu uso no dia a dia, um carro normal, com pouco tempo de uso, e que tem um valor lá X. Eu tenho um carro de 50 mil reais, ele me atende no meu dia a dia, um carro normal, com 3 anos de uso. E eu tenho um carro de colecionador, um Fusca 67, banco branco, com rodinha, com aquela listrinha branca, chapa preta, que eu só uso de sábado e domingo para dar uma volta e tirar uma onda com um carro antigo e tal. Eu estou devendo dinheiro, o exequente vai olhar, vamos penhorar um carro do Heitor. A dívida é 50 mil. Tem o carro de 50 mil que ele usa no dia a dia e tem o Fusca, que é o xodó dele. O exequente, munido de espírito emulativo, ele fala, eu quero o xodó, porque eu quero justamente judiar do executado, eu quero que ele sofra, eu quero que realmente a execução seja para ele a pior possível. Então, eu vou executar aquele carro velho, que tem o mesmo valor que o outro do carro novo, mas como eu sei que ele gosta mais do velho, eu quero executar o carro velho. A ideia do menor onerosidade é evitar esse tipo de coisa. Se há duas formas de execução igualmente equivalentes, né, para satisfação do exequente, ou seja, é carro, vai dar o mesmo trabalho para avaliar, para vender, os carros têm valores equivalentes, você vai preferir aquela via que é menos gravosa para o executado. E quem vai dizer que a via é menos gravosa? É o executado. E tem que demonstrar, o 805 diz que o executado tem que mostrar que aquela via que o exequente quer, ela é mais gravosa do que outra que é tão eficaz quanto para a satisfação do crédito. O artigo 805, ele colocou a coisa de uma maneira, a meu ver, muito equilibrada, dizendo que só há aplicação da menor onerosidade quando houver duas vias de execução igualmente eficientes, aí eu prefiro a menos gravosa para o executado. Esse princípio no Código Velho, no artigo 620 do Código Velho, ele era usado no dia a dia de uma forma, a meu ver, deturpada. Então, o cidadão estava devendo dinheiro, a empresa estava devendo dinheiro, qual é o bem principal que eu tento obter para pagamento de uma dívida em dinheiro? Dinheiro. Como é que eu vou atrás de dinheiro? Penhora eletrônica de contas bancárias do executado. Aí eu ia lá, né, como juiz da execução, vou lá, boto o CNPJ da empresa, enter, pá, bloqueei dinheiro nas contas bancárias da empresa. E aí a empresa vinha assim, olha, juiz, oh meu Deus, a execução pegou minhas contas bancárias, que tragédia, agora vamos aplicar o princípio da menor onerosidade e vamos, por favor, aceitar a penhora dessa televisão velha. Eu tenho um estoque de monitores de computador de tubo, daquele com caixa bege, eu tenho 50 monitores lá, penhore aqueles monitores, eu tenho computadores da época do DOS XT, com tela preta escrito em verde, penhore esses bens. Isso não é menor onerosidade, porque a via que o executado oferece para satisfação do crédito do exequente não é tão eficaz quanto a penhora de dinheiro. E, a meu ver, portanto, o princípio da menor onerosidade acaba sendo usado em poucas situações. A penhora de dinheiro sendo preferencial, é difícil a gente imaginar que a menor onerosidade vá afastar a penhora de dinheiro em favor de qualquer outro bem. Eu consegui, construindo aqui uma argumentação, inclusive na minha prática profissional, dizendo assim, ó, isso aqui é uma execução provisória, o dinheiro que for levantado vai ficar parado numa conta, penhorado, vai ficar parado numa conta judicial. O exequente só põe a mão nesse dinheiro se ele prestar uma garantia, porque ele pode lá na frente perder no julgamento do recurso que está pendente, e aí ele tem que me ressarcir dos prejuízos, ele não tem dinheiro para
prestar garantia. Então, entre o dinheiro ficar na minha conta e o dinheiro ficar numa conta judicial, parado, isso não satisfaz nada o exequente. Então, penhora esse imóvel. Aí existiria uma certa equivalência, dinheiro parado e um imóvel que não vai sumir, que vai estar lá, que no futuro pode ser efetivamente expropriado, nós teríamos, portanto, uma equivalência, mas isso valeria só numa execução puramente provisória, né? O Ronaldo aqui pergunta: há a possibilidade de impugnar a execução caso o executado conteste e consiga provar que a forma da execução foi onerosa e havia outra forma não percebida pelo juízo? Sim, Ronaldo, acho que essa é a ideia. Dentre as várias matérias que o executado tem para se defender, a gente vai falar de defesa do executado em outro momento, ainda que en passant, isso é estudado mais profundamente lá na cadeira Execuções de Espécie, matéria optativa, a qual eu já fiz referência. A gente teria, no campo das defesas do executado, a defesa no plano do direito material. Olha, essa obrigação já foi extinta, tem prescrição, pagamento, transação, qualquer fenômeno extintivo ou modificativo da obrigação, isso é uma defesa no plano do direito material. Eu tenho uma defesa no plano da própria execução, do cabimento da execução. Falar assim, juiz, aqui esse título não preenche as características que a lei exige, portanto, não pode ser feita uma execução com base nesse título. E você tem uma terceira projeção da defesa do executado, que é uma defesa quanto aos atos executivos. Olha, essa penhora está errada, o bem é impenhorável, não pode ser penhorado, menor onerosidade, aqui havia uma outra via menos gravosa e igualmente eficiente para a satisfação do exequente. Então, tudo isso é objeto de execução. A execução é feita no interesse do exequente, mas isso não significa que ela seja um território livre de contraditório de ampla defesa. O executado tem, sim, a defesa no plano do direito material, a defesa quanto ao próprio cabimento da execução e a defesa quanto aos atos executivos. São os 3 planos de defesa que o executado tem. Tranquilo, Ronaldo? Dá para aplicar a menor onerosidade, colegas, em obrigações de fazer ou de não fazer? A gente vai falar em seguida de outro princípio, que é o princípio da atipicidade da execução. E aí eu posso dar exemplos, mas a ideia fundamentalmente é a seguinte: isso começou na Lei de Ação Civil Pública, pensada, por exemplo, para aplicação do processo coletivo ambiental, por exemplo, uma indústria que polui. Como é que eu faço para essa indústria ser obrigada pela justiça a parar de poluir? Mas isso depois foi trazido para o Código do Consumidor e depois isso foi disseminado como regra geral do Código. A ideia é assim, de que eu abri um bar, o bar toca funk às segundas, quartas e sextas, pagode às terças, quintas e sábados, e domingo eu faço a noite do heavy metal pauleira, em que eu coloco as caixas de som no talo e eu importuno toda a vizinhança. A ideia de princípio da atipicidade da execução, que começa nas execuções de obrigação de fazer ou de não fazer, sobretudo, o juiz fala assim: olha, Heitor, eu quero que esse seu bar pare de fazer barulho até as 10 horas. E antes das 10 horas, ele tem que fazer barulho até X decibéis, de acordo com as posturas municipais e tal. E aí eu não faço, o juiz me dá uma multa. Aí a multa é de R$1.000 por dia que eu fizer barulho. Pô, meu bar tá enchendo de gente, R$1.000 tá barato, quer saber? Eu vou continuar fazendo tudo como antes e eu vou cobrar um ingresso um pouquinho mais caro para gerar R$1.000 para eu pagar aquela multa. O juiz aumenta para 5.000 por dia. Não funcionou, ele manda o oficial de justiça lá apreender as caixas de som. E eu, como o bar estava indo bem, eu pego e no dia seguinte compro novas caixas de som, até melhores do que aquelas que eu pus antes, e vou lá e substituo e faço ainda mais barulho do que eu estava fazendo. Aí o juiz vai lá e lacra o meu bar. Essa ideia em obrigações de não fazer, em que você não tem, é difícil você aplicar a lógica puramente subrogatória. Eu vou lá e pego o celular, vou lá e pego o dinheiro. Eu tenho que
Isso começa, repito, no plano do processo coletivo. O professor Carlos Alberto de Salles, do meu departamento, meu colega de departamento, tem a sua tese de doutorado, execução em matéria ambiental, que ele, em 98, que é a versão comercial, salvo engano, ele defendeu isso em 97, 96. Então, eram instrumentos relativamente novos, não tinha tanto tempo que eles estavam sendo testados na prática. Então, ele mostra como esses instrumentos podem ser utilizados. E um dos elementos usados para isso, dentro dessa aplicação de meios atípicos, é que eles sigam uma gradação, em que eu vá aplicando os menos gravosos para depois ir para os mais gravosos. Então, talvez aí, quando a gente olha para essas formas executivas atípicas, que começaram, repito, na execução de obrigações de fazer ou não fazer, primeiro no plano coletivo e depois no plano individual, eu respeite essa menor onerosidade, mas dentro dessa perspectiva de que eu vou tentar primeiro as medidas menos gravosas e à medida que continuar o descumprimento da obrigação, eu vou subindo o tom. Fábrica, instale um filtro para não poluir, sob pena de R$10 mil de multa por dia. Aumentou para 100 mil por dia. A fábrica continua a poluir. Eu vou lá e desligo a máquina que gera a poluição naquela linha de produção. E se houver uma substituição daquela máquina, eu vou lá e fecho o estabelecimento industrial. Então, acho que daria para pensar em menor onerosidade, mas percebam numa linha um pouquinho diferente. Não é que há dois meios e eu prefiro um que é igualmente eficiente. Por isso que há alguns autores que olham para o princípio da tipicidade e depois falam existiria um princípio de proporcionalidade na execução. Eu, pessoalmente, não consigo ver um princípio de proporcionalidade só na execução. A proporcionalidade, como tem fundamento constitucional, a meu ver, estaria em toda a atividade jurisdicional, não apenas na execução. Por isso que eu não consigo enxergar que seja um princípio específico da execução a proporcionalidade. A proporcionalidade seria, pautaria a atividade jurisdicional como um todo. Tranquilos até aqui? E o último princípio do qual eu falaria, colegas, estaria na ideia do princípio da primazia da tutela específica da obrigação. Qual que é a ideia? Se eu tenho uma obrigação de fazer, de não fazer, de entrega de coisa, o sistema tem que se esforçar para que aquela obrigação seja cumprida exatamente como ela está prevista no plano do direito material. Se eu tenho que entregar esse celular, o sistema tem que se esforçar para fazer com que eu efetivamente entregue esse celular. Se eu tenho uma obrigação de fazer, de cessar uma poluição ou de reparar um prejuízo causado ao meio ambiente, eu preciso impor obrigações de fazer ou de não fazer para garantir aquele resultado que seria obtido caso as normas do direito material fossem cumpridas espontaneamente. Tem uma frase do Giuseppe Chiovenda, maior processualista italiano de todos os tempos, considerado o fundador da escola italiana científica de processo, morreu em 1937, ele tinha uma frase que é uma das frases mais repetidas de todos os tempos. O processo deve dar àquele que tem razão tudo aquilo e exatamente aquilo que a parte teria direito se tivesse havido o cumprimento espontâneo da norma de direito material. Não é exatamente essa frase, mas é basicamente essa. Então, a gente, com essa consciência de que o processo efetivo é aquele processo adequado, aquele processo que obtém a tutela tal como o direito material a previu. A tutela, portanto, específica da obrigação, a tutela fruída in natura, aquela obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa que é, portanto, cumprida tal como o plano do direito material a previa. A ideia, portanto, de que o sistema vai se esforçar para obter o cumprimento espontâneo da obrigação, o cumprimento específico da obrigação. A tutela específica, portanto, ela se contraporia à tutela genérica. A tutela genérica é a tutela do equivalente em pecúnia. Eu tenho um celular que eu preciso entregar, eu quero esse celular, porque esse celular ele tem determinados aplicativos que só ele tem, e ele tem configurações que só ele tem. Eu não quero outro celular novo que seja, eu quero aquele. Eu quero uma obrigação de fazer que aquela mata nativa que foi destruída seja recomposta tal como ela estava antes. Eu não quero um dinheiro que depois vai ser jogado nos cofres públicos e aquela mata não vai ser recuperada. A ideia está espelhada entre nós, no CPC, no artigo 499.
no sentido de que a conversão daquela obrigação específica em pecúnia só vai ser admissível, número um, se ela não for mais possível. O celular que eu devia entregar, ele explodiu. Daquele Samsung de uma determinada época que dentro do avião ele explodia. Esse celular eu fui assaltado, eu estava andando idiota na Avenida Paulista com ele na orelha e um ciclista passou e me roubou. Não existe mais o celular. Então, eu vou pensar numa conversão em pecúnia. Ou, porque não é mais possível a obrigação específica. Ou a segunda possibilidade é quando o credor não quer mais. Quer saber? Não precisa mais me dar esse bem, não precisa mais fazer ou não fazer, me dá o equivalente em dinheiro para eu ressarcir prejuízos havidos em razão do descumprimento da obrigação. Nós estaríamos diante, portanto, desse artigo 499, de um outro princípio, o princípio da primazia da obrigação específica. O sistema se esforça para cumprir a obrigação tal como prevista no direito material. E a conversão em pecúnia é um resultado excepcional, é um resultado que só será obtido se, o exequente quiser, ou dois, porque a obrigação em forma específica já não é mais possível. Então, fala-se em primazia da tutela específica sobre a tutela ressarcitória. E com detalhe, nós temos um resultado intermediário entre a tutela específica, exatamente o que o direito material previa, e a tutela genérica, o equivalente em pecúnia. Nós temos no meio do caminho o chamado resultado prático equivalente. Isso foi originalmente pensado, sobretudo, no âmbito do direito do consumidor, em que o consumidor adquire um produto. Então, eu tive um caso particularmente meu, como consumidor. Eu comprei uma televisão. Essa televisão, depois de 2 anos, ela pifou, já não estava mais na garantia. Eu não comprei a garantia estendida, mas eu mandei para o conserto e falei, eu quero consertar a TV, vou pagar por ele, não quero que o fabricante que arque com esse gasto depois de escoado o prazo de garantia. Resposta, não tem mais peça, não existe mais peça dessa televisão. Eu ajuizei uma ação, falei, olha, a televisão que eu comprei, ela tem um prazo de vida útil de 5 anos, sei lá, de 7 anos. Em 2 anos, é evidente que não se esgotou o prazo de vida útil. Eu quero uma nova televisão. O fornecedor descumpriu uma obrigação imposta pelo CDC, que é uma obrigação de manter peças de reposição pelo prazo de vida útil do equipamento que ele pôs no mercado. Aquele equipamento não existe igual, eu quero um outro equivalente. Tem vários exemplos em que, não é exatamente a obrigação que estava no plano do direito material, mas é algo parecido e que fica no meio termo entre converter aquilo em dinheiro, em pecúnia. Seria, me devolve o dinheiro que eu gastei na televisão que você não manteve peças para reposição. Tudo isso entraria nessa lógica aí de primazia da tutela específica, outro princípio na execução, aplicável às obrigações de fazer, não fazer e dar coisa. Tranquilos até aqui, colegas? Eu acho que a essa altura já são 19h51, não faria tanto sentido que eu começasse a examinar vários outros temas, porque ficaria muito apertado em termos de tempo. Então, o que eu proponho que a gente faça na semana que vem? A ideia aqui é pegar algumas dessas classificações que eu apresentei, execução por coerção e por subrrogação, examinar isso um pouquinho mais profundamente. Execução de título judicial e extrajudicial, como é que é? Execução como simples fase, execução como processo autônomo, execução de fazer, não fazer e dar, coisa, execução definitiva e provisória, execução comum e especial. A ideia, portanto, aqui é a gente pegar a classificação, que foi a primeira parte da nossa aula de hoje, e olhar em mais detalhes essas categorias, lembrando que é uma apresentação só, porque a gente analisa isso em mais profundidade em execuções em espécie, mas é o que é possível fazer numa disciplina só dedicada à teoria geral da execução. Perguntas aqui.
O senhor tem previsão para o lançamento das notas dos trabalhos? Olha, colegas, a faculdade nos dá 30 dias, né, a partir da data de entrega, para entregar as notas. A gente está terminando isso nessa semana aqui, vamos cumprir o prazo. Dá mais trabalho corrigir trabalhos do que corrigir provas, né? Mas vamos cumprir o prazo regimental. Ronaldo, nenhuma pergunta é besta. Por favor, faça. A sua dúvida pode ser de outro colega e eu, sinceramente, acho que você não deveria se inibir de fazer qualquer tipo de pergunta. Por favor, fique livre para fazê-la. Ok, fazer por áudio, então, referente ao último ponto, né, da satisfação mais específica em detrimento da genérica, né. Vamos pegar um caso em que o juiz ele identificou uma satisfação, né, mais específica para o credor, só que aí no curso da execução o credor fala, poxa, na verdade eu me arrependo, eu quero uma satisfação, que seja executado por uma coisa mais genérica, e não aquela específica que o juízo determinou. Há a possibilidade de reverter... Ou converter em pecúnia ou resultado prático equivalente, são as duas possibilidades. Por exemplo, pecúnia, foi executado, aí o credor iria receber, por exemplo, R$1.000 lá na execução. Só que ele fala, quer saber, na verdade eu não quero... Veja só, isso aí só faz sentido quando a gente tiver, originalmente, uma obrigação de fazer, não fazer, e em alguns casos, de entrega de coisa. Aí a execução começou para a obtenção da satisfação de uma dessas obrigações. Fazer, não fazer ou entrega de coisa. Aí, quando não é possível mais a obrigação específica de fazer, não fazer ou entregar coisa, ou porque o credor desistiu de obter o fazer ou não fazer ou a coisa, aí eu converto em pecúnia. Qual era o valor daquela coisa que deveria ter sido entregue e não foi? Aí eu quantifico, a execução passa a ser uma execução de dinheiro, pagamento de quantia. Qual era aquela obrigação de fazer que deixou de ser descumprida? Quanto custaria para ela ser feita às custas do próprio exequente? Então, eu quantifico isso e eu transformo aquela execução numa execução de pagamento de dinheiro. Então, a conversão é sempre de fazer, não fazer ou dar em dinheiro. É a execução de uma forma específica, in natura, sendo transformada numa execução para pagamento de quantia. E entre essas duas possibilidades, eu coloco ali no meio o resultado prático equivalente, que não é exatamente o fazer ou não fazer ou dar que estava lá no direito material, mas também não é simplesmente o equivalente em dinheiro. E analogamente, então, depois que foi convertido em pecúnia, se de repente no curso do processo aparece a coisa específica, ou reaparece a possibilidade de executar a coisa específica, pode reverter novamente para o específico. Eu acho que, uma vez que se converteu, não daria para voltar atrás. Porque seria uma mudança do objeto da execução irreversível. Até porque você vai ter que parar a execução e falar assim, olha, vamos parar e fazer uma quantificação do valor. Então, esse é o chamado fenômeno da liquidação incidental, em que eu verdadeiramente abro um procedimento cognitivo para fazer a quantificação em pecúnia. E aí depois eu continuo como uma obrigação de pagar a quantia. O sistema prevê de forma clara essa conversão da obrigação de fazer, não fazer e dar em pecúnia, mas ela não prevê a obrigação de pagar dinheiro ser transformada ou retransformada em fazer, não fazer e dar. Confesso que eu nunca tinha pensado nisso, por isso que eu te digo que, por isso que eu acho que a inibição de fazer perguntas não deve ocorrer, porque nenhuma pergunta besta, e essa em particular é inteligentíssima. Nunca vi ninguém nem sequer cogitar. Olha, a coisa aqui que eu queria executar sumiu, então se tornou uma execução impossível. Vamos fazer pecuniária, por forma de equivalente em pecúnia. Putz, mas a coisa apareceu, vamos lá, vamos voltar atrás. Eu nunca vi isso sendo cogitado. Eu ainda nunca vi um julgado. Em princípio, eu diria que a conversão é irreversível. E acho que é uma situação bem estranha para o executado, porque vamos por uma obra rara, não consigo entregar a obra rara porque ela foi perdida, não tenho ela. Pago em pecúnia equivalente, apareceu a obra rara, já foi executado em pecúnia, só que o potencial de valorização dessa obra rara é muito maior daqui para frente, ou seja, o executado ele vai ter um ganho patrimonial indesejado no processo.
Né? Especialmente se ele agiu de má fé, ele escondeu a coisa, né? Se ele projetasse eu estou executando um carro antigo. O executado falou: esse carro antigo foi roubado. Ele até faz um BO frio. Aí eu falo: tá bom, vamos converter em pecúnia. Eu começo a fazer a execução pecuniária. Aí, de repente, eu vejo que o executado está botando fotos nas redes sociais dirigindo o carro antigo que ele disse que tinha sido roubado. Fora as consequências eventualmente penais disso, um falso ideológico, alguma coisa do gênero, mas será que não daria para voltar? Falar, olha, aqui todos nós, juiz e exequente, foram ludibriados. Será que, numa perspectiva de boa-fé processual, não daria para voltar atrás? Acho que até dá para construir. Falar, ó, ele fez isso porque quando eu estava executando lá atrás, quando ele deveria ter me entregue o carro, esse é um carro que estava valendo 20 mil, hoje o carro vale 40 mil, o carro que é antiguidade, quanto mais tempo passa, mais raro fica, mais caro fica, né? Eu acho que daria para construir sim, Ronaldo, baita questão. Até daria para olhar, ver se isso já foi alguma vez tratado no tribunal, uma excelente dúvida.